Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, todo mundo se cuidando, ficando em casa e quando tá saindo de casa tá usando a máscara? É isso aí, vamos se proteger e proteger o pessoal que tá ao redor da gente também. Galera, o que eu trouxe pra gente hoje? 3 exercícios sobre o assunto de eletrostática, mais exercícios de eletrostática que caíram nos principais vestibulares do nosso Brasil, certo? Esses exercícios aqui é pra gente dar uma treinada além do conteúdo, dar uma treinada também na forma como esses exercícios caem nesses principais vestibulares, certo? A lista está aí na descrição do nosso vídeo, né? Pega lá e acompanha comigo. O exercício 1 fala assim, ó, Unesp, ano de 2017. 3 esferas pontiformes eletrizadas com cargas elétricas Q1 igual a Q2 igual a mais Q e Q3 igual a menos 2Q, certo? Estão fixas e dispostas sobre uma circunferência de raio R e centro C, em uma região onde a constante eletrostática é igual a K0, conforme representado na figura. Fiz aqui a nossa figura, certo? Q1, Q2, Q3 e o valor de cada uma dessas cargas. Aqui o centro é o centro C, certo? E ele me falou que o raio é R. Maravilha, pessoal? Ele continua assim, considere VC o potencial eletrostático e EC o módulo do campo elétrico no ponto C devido às 3 cargas. Os valores de VC e EC são respectivamente. Então o que ele está pedindo nesse exercício, galerinha? Ele quer saber qual o valor do campo elétrico resultante dessas 3 cargas nesse ponto C. Além disso, ele quer saber também qual que é o valor do potencial elétrico exatamente no centro da circunferência, exatamente no ponto C. Então vamos lá, vamos fazer uma análise primeiro do potencial elétrico, que é uma parte mais fácil. O potencial elétrico, lembra, é uma grandeza escalar. Portanto, para eu calcular o potencial elétrico devido a essas 3 cargas aqui nesse ponto, eu apenas devo calcular o potencial elétrico devido a essa carga nesse ponto, mais o potencial elétrico devido a essa carga nesse ponto, mais o potencial elétrico dessa carga nesse ponto. E é uma soma numérica, certo? Vamos lembrar como que a gente calcula o potencial gerado por uma carga? Potencial elétrico é igual a constante eletrostática vezes o valor da carga que está gerando esse potencial elétrico dividido pela distância que eu estou pegando do ponto até a carga. Então vamos lá, vamos começar por Q1. O potencial Q1, que eu vou chamar de 1, será igual ao valor da constante eletrostática, que ele fala que vale K0, vezes o valor da carga que está gerando esse potencial aqui, no caso Q1, e ele fala que Q1 é igual a mais Q. Eu vou colocar aqui, ó, mais Q, dividido pela distância do ponto até a carga, que vale R. Certo? Vamos para o V2, ou seja, o potencial no ponto C gerado pela carga Q2. Vai ser o valor da constante eletrostática, que ele me falou que vale K0, vezes o valor da carga, que está gerando esse potencial nesse ponto, que é essa carga agora, né? Que a gente sabe que vale Q, dividido pelo raio, ou melhor, dividido pela distância, só que a distância também é o raio, né? Essa distância aqui. Certinho? Finalmente, o potencial devido à carga Q3 será a constante eletrostática, que vale K0, vezes o valor da carga Q3, que ele fala que vale menos 2Q, e aqui eu vou colocar o valor. Eu coloco o valor menos 2Q, porque veja, o cálculo do potencial elétrico não leva em consideração o módulo da carga, leva em consideração o valor da carga mesmo, certinho? Dividido pela distância. Mas veja, se aqui é o centro da circunferência e essa carga aqui está na circunferência, essa distância aqui também vale R. De modo que aqui, ó, vai ser também sobre R. Maravilha, pessoal? Ou seja, eu posso até escrever de uma outra forma, né? Que V3 é igual a 2 menos 2 K0 vezes a carga dividido por R.
Agora, o potencial no ponto C, claro, o potencial no ponto C será igual ao potencial no ponto C devido à carga 1, mais o potencial no ponto C devido à carga 2, mais o potencial no ponto C devido à carga 3. Vou substituir cada um dos valores. Potencial devido à carga 1 é K0 Q sobre R. K0 Q sobre R. Mais a mesma coisa, né, pro potencial no ponto C devido à carga 2, né? Sobre R. Mais, ou melhor, menos o potencial no ponto C devido à carga 3, que é menos 2K0 Q sobre R. Só que veja, gente, a soma desse termo com esse termo dá o mesmo valor numérico que esse. Então, a soma de tudo isso vai dar uma resultante igual a zero. Certinho? Então, o potencial no ponto C será igual a zero. E lembre-se, potencial, como eu havia dito, ele é uma grandeza escalar. Não tem vetores, eu não preciso colocar flechas ali no ponto C do potencial, certo? Porque ele é uma grandeza escalar, ele é um valor numérico. Maravilha? Então, o potencial no ponto C será igual a zero. Então, tá aí a primeira resposta para a pergunta que ele fez para a gente. Agora, o que a gente vai calcular? O campo elétrico no ponto C devido a essas três cargas. Vou separar aqui para a gente. Lembre-se, o campo elétrico a gente calcula dessa forma. O módulo do campo elétrico, né? Então, o módulo do campo elétrico em C, ele é calculado como K0 vezes a carga que está gerando, dividido por distância ao quadrado. Aqui vamos analisar com cuidado esse desenho. Vamos representar os vetores do campo elétrico de cada uma das cargas nesse ponto C. Começando pelo Q1. O Q1 é uma carga positiva. Logo, no ponto C, o campo elétrico devido a Q1 vai apontar para lá, porque como é carga positiva, o campo elétrico aponta saindo. Então tá aqui, ó, campo elétrico devido a Q1. Esse daqui é o E1. E para onde aponta o campo elétrico devido a Q2? Mesma coisa com o sentido contrário, não é? Por quê? A carga Q2 ela é positiva. Então, nesse ponto, o campo elétrico devido a essa carga vai apontar para cá. Aqui, a representação. Além disso, o campo elétrico, o módulo do campo elétrico de Q1 e Q2 tem o mesmo valor. Por quê? Porque as duas cargas estão a uma mesma distância, aqui, a uma mesma distância, e as duas cargas têm o mesmo valor numérico. Logo, o campo elétrico vai ser o mesmo. Como elas apontam em sentidos opostos, a gente pode cancelar esse campo elétrico com esse campo elétrico. Sobrando apenas o campo elétrico nessa região devido a essa carga Q3, que como ela é negativa, o campo elétrico aponta para a carga. Então vai estar aqui, ó. Além disso, gente, esse campo elétrico E3, ele tem o dobro do tamanho desses dois campos elétricos. Por quê? Porque a intensidade da carga é o dobro. Então vamos calcular. Ora, se o campo elétrico que age no ponto C é somente o campo elétrico devido à carga Q3, o campo elétrico no ponto C será calculado da seguinte forma. O módulo, né? Será K0 vezes o módulo da carga Q3, que vai ser 2Q, porque eu vou pegar o módulo, então esse sinal negativo some. Então vai ser 2Q, dividido pela distância ao quadrado. R ao quadrado. Esse vai ser o campo elétrico resultante no ponto C devido a essas três cargas. De modo que a resposta para essa pergunta é o potencial elétrico no ponto C, 0, e o campo elétrico, K0, 2Q, sobre R ao quadrado. Dando como resposta a alternativa E. Vamos agora para o nosso próximo exercício, que é o exercício da FUVEST. Vamos lá. Olha só,
O exercício 2, um exercício da FUVEST do ano de 2017, fala o seguinte: os primeiros astronautas a pousar na Lua observaram a existência de finas camadas de poeira pairando acima da superfície lunar. Como não há vento na Lua, foi entendido que esse fenômeno estava ligado ao efeito fotoelétrico causado pela luz solar. Elétrons são extraídos dos grãos de poeira do solo lunar ao receberem energia da radiação eletromagnética proveniente do Sol. E, assim, os grãos tornam-se positivamente carregados. O mesmo processo também arranca elétrons da superfície lunar, contribuindo para a carga positiva do lado iluminado da superfície da Lua. A altura de equilíbrio acima da superfície lunar dessas camadas depende da massa e da carga dos grãos. A partir dessas informações, determine a. O módulo Fe da força eletrostática que age sobre cada grão em equilíbrio da camada, sabendo que um grão de poeira tem massa m igual a 1,2 vezes 10 a menos 14 kg e que a aceleração da gravidade nas proximidades da Lua, da superfície da Lua, vale GL igual a 1,6 metro por segundo ao quadrado. E B. O módulo E do campo elétrico na posição dessa camada de poeira, sabendo que a carga adquirida por um grão é Q igual a 1,9 vezes 10 a menos 15 coulombs. Então, pessoal, o que ele está falando? Pessoal, os astronautas chegaram na Lua e eles viram que em cima, de uma determinada altura da superfície da Lua, observava-se uma camada de poeira. E uma das ideias que eles tiveram para entender por que essa camada de poeira ficava ali em cima da superfície era devido ao efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Você joga uma determinada onda eletromagnética no material e essa onda eletromagnética arranca os elétrons da superfície desse material que está recebendo essa onda eletromagnética, certo? De forma que se você arranca elétrons de um determinado material, ele fica carregado positivamente, certo? E na A, ele está perguntando qual é a intensidade dessa força elétrica que faz esses grãozinhos ficarem voando sobre a superfície da Lua. Então vamos pensar o seguinte, ó, nessa questão A, vamos imaginar que aqui está a superfície da Lua. Superfície. E a gente tem um grãozinho que está ali, né, está em equilíbrio, ele não está nem caindo, nem subindo, está paradinho ali. Certo? Vamos pensar o seguinte, vou colocar aqui, ó, A. Se esse grão ele está parado, pode significar duas coisas: que não há nenhuma força agindo nele, ou que a soma de todas as forças que agem nele é zero. A primeira força que eu sei que age nesse cara é a força-peso, porque como ele está sobre a superfície da Lua e a Lua tem o seu campo gravitacional, a Lua vai puxar esse corpo para baixo. De modo que uma força que eu sei que tem nesse cara é a força-peso, que está aqui, ó, marcado para baixo. E lembre-se, a força-peso ela é calculada como a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade local, onde o objeto está. Porém, se a gente tivesse somente essa força agindo nesse grãozinho de poeira, ele cairia. Por que ele não cai? Porque existe uma força elétrica que age nesse cara. E para onde que tem que apontar a força elétrica para que ele não caia? Para cima, unicamente para cima. Aqui está a força elétrica. De modo que, se esse grão de areia está parado, significa que o módulo das forças são iguais. Ou seja, a força que puxa ele para baixo é igual à força que puxa ele para cima. Por isso que ele fica parado. Então a gente tem que a força elétrica, o módulo da força elétrica, tem que ser igual ao módulo da força-peso, para que ele fique no equilíbrio. Então, ó, eu sei que a força elétrica, que é aquilo que eu quero determinar, é igual ao módulo da força-peso, que vai ser isso daqui, ó, M vezes o módulo de G. Ou seja, a força elétrica será igual à massa desse objeto, que vale, deixa eu dar uma olhadinha, vale 1,2 vezes 10
a menos 14, vezes a aceleração local onde esse cara está. E onde que esse cara está? Na Lua. Então, vezes a aceleração da gravidade da Lua, que vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? A unidade de massa está correta, que é o quilograma no sistema internacional, e a unidade de aceleração está correta também. Logo, a força elétrica será igual, faltou aqui, a 1,92 vezes 10 a menos 14 newtons. Esse vai ser a força elétrica que age nesse grão de poeira, certo? Que é identicamente igual, que é numericamente igual ao valor da força peso que age nesse grãozinho. Vamos para B agora. A B, ele pergunta o seguinte. Ele fala assim, ó. O módulo E do campo elétrico na posição dessa camada de poeira, sabendo que a carga adquirida por um grão é Q igual a 1,9 vezes 10 a menos 15. Vamos lembrar o seguinte. Uma das formas da gente escrever o campo elétrico é essa aqui, ó, que é a força elétrica, o módulo da força elétrica é igual ao campo elétrico, ou melhor, o módulo do campo elétrico, vezes a carga. Ou seja, a força elétrica sentida por uma determinada carga é igual ao valor da carga que está sentindo essa força, vezes o campo elétrico em que ela está mergulhada. Ele me deu o valor, a gente tem o valor da força elétrica. 1,92 vezes 10 a menos 14. O campo elétrico eu quero determinar. Então, E está aqui. Vezes o valor da carga que ele me deu. Que vale, deixa eu dar uma olhadinha. Que vale 1,9 vezes 10 a menos 15. Então vai ficar aqui, ó. 1,9 vezes 10 a menos 15. Ok? Portanto, o campo elétrico será dado por 1,92 vezes 10 a menos 14 sobre 1,9 vezes 10 a menos 15. Ó, 1,92 é praticamente a mesma coisa igual a 1,9. Então eu posso dizer que eu posso cortar esses dois caras aqui. Apesar de esse aqui ser 1,92 e esse daqui ser 1,9. Na FUVEST, em segunda fase de vestibulares, assim, você pode fazer essa aproximação, desde que seja uma aproximação boa, né? 1,92 dividido por 1,9 vai dar aproximadamente 1. De modo que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico será 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 15, isso daqui será igual a 10 a primeira, ou 10 newtons por coulomb. Essa vai ser a intensidade do campo elétrico naquela região em que essa poeira é acumulada. Certo, galerinha? Vamos para o nosso terceiro e último exercício, que também é um exercício da FUVEST. Esse terceiro exercício da FUVEST de 2013 diz o seguinte: a energia potencial elétrica de duas partículas em função da distância r que as separa está representada no gráfico da figura abaixo, que eu representei aqui, certo? E fala o seguinte: uma das partículas está fixa em uma posição, enquanto a outra se move apenas devido à força elétrica de interação entre elas. Quando a distância entre as partículas varia de RI igual a 3 vezes 10 a menos 10 metros a RF 9 vezes 10 a menos 10 metros, a energia cinética da partícula em movimento. Ele está perguntando o que vai acontecer com a energia cinética da partícula. Vamos pensar da seguinte forma: a gente tem uma carga fixa, e essa carga fixa, ela está aqui, ó. Essa daqui é a minha carga fixa. Certinho. E aqui eu tenho a minha carga móvel. No início, elas estão a uma determinada distância RI. Tudo bem? Uma distância RI que vale 3 vezes 10 a menos 10. Depois de um instante, eu vou pegar e vou soltar, falta um acento aqui, ó, eu vou soltar essa carga. Olha, como essas duas cargas elas vão interagir entre elas, são positivas, quando eu soltar essa carga aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai se mover para se afastar dessa carga que é fixa, que tem o mesmo sinal que ela.
Então, num segundo instante, essa minha carga fixa ela vai ficar aqui, porque ela está fixa. E a carga móvel ela vai estar a essa distância, só que ela vai ter uma velocidade. Enquanto que aqui as duas estavam paradas, como se eu estivesse segurando as duas, e no instante seguinte eu solto essa daqui, ela vai se repelir e vai se mover para lá. Até que a distância entre elas sejam RF. Tudo bem? Só que vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho essa configuração de cargas, eu tenho uma energia associada a essa configuração de cargas. Por quê? Algum agente externo teve que pegar essa carga móvel e trazer ela de uma determinada posição até essa posição aqui. Para que ele possa ter feito isso, ele tem que ter gastado energia. E essa energia que ele gastou para deixar essas duas cargas com essa configuração é a energia potencial elétrica desse sistema. Então, esse sistema aqui, ó, nessa configuração, armazena uma energia potencial elétrica. Tudo bem? Então, eu vou dizer que nesse instante aqui, ó, existe uma energia potencial elétrica 1, que é na situação 1. Após eu soltar essa carga, o que vai acontecer? Ela vai se repelir. Nesse instante aqui, ainda existe uma energia potencial elétrica, porque elas estão próximas uma da outra, elas têm uma determinada distância entre elas. Então elas continuam tendo uma energia potencial elétrica, certo? Mas, além dessa nova energia potencial elétrica que essas duas cargas têm, existe também a energia cinética dessa carga aqui. Então vou até somar. Energia cinética 2. O que está acontecendo aqui? Como não existe nenhuma dissipação de energia, então na forma de calor, na forma de atrito, não perde-se energia nesse processo aqui, a gente pode dizer que toda a energia que se tinha aqui no começo é igual em todo instante, em qualquer outro instante que você pegar essas duas cargas. Ou seja, toda a energia potencial elétrica que tinha aqui é igual à soma da energia potencial elétrica que se tem depois, mais a energia cinética dessa carga. Em outras palavras, parte da energia potencial elétrica que eu tinha aqui nessa situação se transforma em energia cinética para essa carga aqui. Por isso que ela adquire velocidade. Porque parte dessa energia potencial, que é a energia de configuração dessas duas cargas, é transformada em energia de movimento para essa carguinha aqui. Por quê? Porque não tem dissipação de energia. De modo que a energia potencial elétrica em 1, ela tem que ser igual à energia potencial elétrica no ponto 2, mais a energia cinética da minha carga, que adquiriu velocidade. Lembre-se, todo objeto que tem velocidade tem uma energia cinética associada a ele. E como não teve dissipação de energia, essa energia é igual à soma dessas duas. Certinho? Vamos dar uma olhadinha. Ele fala que quando essas duas cargas estão a essa distância, a partir do gráfico eu posso determinar qual é a energia potencial elétrica que essa configuração de cargas tem nessa situação. É só olhar para o gráfico. Por exemplo, ele fala que RI é 3 vezes 10 a menos 18. Pelo gráfico eu consigo determinar que quando a distância é 3 vezes 10 a menos 10, a energia potencial elétrica vale 3 vezes 10 a menos 18. Tudo bem? Ali ele não preenche essa parte aqui, mas a gente pode deduzir que esses pontos aqui é o 3 e 1. Então a energia potencial elétrica em 1 é igual a 3 vezes 10 a menos 18. Vou colocar aqui. E a energia potencial elétrica, quando a distância entre elas é RF, a partir do gráfico eu consigo determinar. Ele me fala aqui, RF é igual a 9 vezes 10 a décima. Para essa distância eu tenho uma energia de 1 vezes 10 a menos 18 joules. Daqui eu já posso concluir, né? Olha só, a energia potencial elétrica que antes era 3 vezes 10 a menos 18, passou a ser 1 vezes 10 a menos 18. Significa que parte dessa energia foi transformada em energia cinética,
que pode ser conseguido por essa equação. Ó. Se eu isolar a energia cinética, eu tenho que 3 vezes 10 a menos 18, menos 1 vezes 10 a menos 18 é a minha energia cinética. Portanto, a energia cinética dele, nessa segunda situação, é de 2 vezes 10 a menos 18 joules. Ou seja, como ela passou a ter velocidade, significa que ela ganhou essa quantidade de energia. Certo? Ou, em outras palavras, a alternativa correta é a alternativa D de W. Certo, gente? Tudo bem? Esses foram nossos 3 exercícios de eletrostáticas que são apresentados nos principais vestibulares. Esses foram nossos 3 exercícios de eletrostática, como eles são apresentados nos principais vestibulares, como FUVEST, Unicamp e Unesp. Espero que tenham gostado. Mandem suas dúvidas aí nos comentários, sugestões, críticas e elogios. Tudo bem, pessoal? Forte abraço a todos vocês.